Olá, qual a diferença entre constelação e neuroconstelação? Talvez seja essa a pergunta que eu mais escuto. Então, resolvi fazer essa live para responder a você que me perguntou. E quem estiver aqui ao vivo vai poder fazer todas as suas perguntas. Algumas eu já tenho aqui de cabeça, porque escuto com frequência. A primeira diferença é que a neuroconstelação é filha da constelação. A gente aprendeu a constelar a vida que conectou. Eu passei para o 4G porque aqui no hotel a conexão é bem ruim. Toda hora eu estou vendo alguma coisa e cai. Então, eu sigo todos os princípios das leis do amor que o Bert Hellinger ensinou para gente, das ordens da ajuda que a gente também aprendeu com ele. Mas eu principalmente, essa é a principal diferença, eu respeito os movimentos cerebrais do meu cliente. Você já ouviu falar no cérebro triúnico? O nosso cérebro, e hoje eu não tenho um cérebro para mostrar para você, nem bonequinho, nem nada. O nosso cérebro, que a gente pensava que era só o córtex, ou pelo menos a gente só valorizava o córtex. Hoje a gente sabe que tem também... Gente, eu não sei se está gravando ou não, porque tá um negócio aqui preto aparecendo e eu não consigo saber se vocês estão vendo, porque eu não vejo nada escrito, eu só vejo essa tarja preta aqui. Vamos ver se aparece alguém. Ah, Carlota entrou, então tá realmente gravando. É porque tava totalmente parado aqui. A Lê entrou, ai que bom. Tava só com duas taxas pretas aqui, como tava instável, né? Eu tô falando que a diferença entre a constelação e a neuroconstelação é que, embora a gente siga todos os princípios da constelação, a gente honra o cérebro da pessoa, que deveria ser triuno, mas não é. Ele é trino, porque às vezes eu penso uma coisa, que é o cortical, eu desejo outra coisa, e eles já entram em atrito, e eu acabo fazendo uma terceira coisa, porque todo movimento de ação vem do teu reptiliano. Como assim? O reptiliano não é o instintivo? Não é o caverna boy? Sim, ele é responsável por você respirar, pela sua digestão, pelo batimento do coração, mas todo o movimento precisa do quê? De adrenalina, que é formado lá na suprarrenal e que quando ele é muito formado, ele tá te preparando para lutar ou para fugir. Mas se você precisar levantar de uma cadeira, se você precisar pegar uma caneta, é ele que está funcionando, é ele que te dá o movimento. É a energia desse cérebro que te traz o movimento. Então, pensa bem, quantas pessoas você já viu que é totalmente dissociada? Aliás, vamos combinar, né? Mulher é total, né? O cara vem e te pergunta assim, tá tudo bem? E ela fala, tá tudo bem. E não tá. Quantas vezes a gente já fez isso? Outro dia eu tava vendo um filme que o cara falou assim, não, o que tá acontecendo? Você quer que eu fique com você? A mulher tava chorando pra caramba. E ele tá afim da menina, né? E ela também é afim dele. Aconteceu um negócio lá que não tem nada a ver com eles, que ela tá chorando. E aí ele fala assim, ela falou, mas eu só quero chorar.
Então eu vou sentar aqui e ficar com você. Não, eu só quero ficar sozinha. Ele falou, então tá. E ele vai embora. Ela, volta aqui. Ele falou, mas você não falou que queria ficar sozinha? Mas quando a gente fala que quer ficar sozinha, a gente não quer ficar sozinha. A gente foi treinada para funcionar assim, né? Para não externar as nossas necessidades, para não externar os nossos desejos, para não externar a nossa emoção. E aí isso criou uma dissociação. O homem também, Márcio acabou de entrar aqui, bem-vindo Márcio Santos, nosso grande vendedor, bem-vinda Ângela. O homem foi treinado para não ter medo. Que isso? Tá com medo do quê? Seja homem. Que isso? Tá chorando? Homem não chora. Aí dissocia o sentimento da possibilidade de externar esse sentimento. Aí dissocia o quê? O teu pensamento e a tua emoção. Porque você cria uma crença que não chora, que não sente. Eu vou contar um negócio aqui meu. Eu fui fazer terapia, eu devia estar com uns 20 anos, 20 e poucos. Porque eu já tinha mais, acho que eu tinha uns 23, que eu já estava formada. E eu fazia cirurgia e a gente tinha que escovar, depois botar álcool iodado e depois colocar a luva. E eu ficava com a mão enferida. Tratei com tudo quanto é médico e falaram emocional. E aí eu fui fazer terapia. E a terapeuta fala, não, Sandra, você tem que colocar sua raiva. Eu falei, não, mas eu não tenho raiva. E eu não conseguia sentir raiva. Todo mundo via que eu estava com raiva. O nariz soltava fumaça, a orelha também, né? Parecia um dragão bufando. Mas eu não tinha consciência. Eu sentia, mas não chegava ao córtex. Eu engoli a vida inteira, eu fui criada em colégio de freira. Eu não podia sentir raiva, era pecado. Então eu estava com o cortical pensando uma coisa e o sentimento ali todo reprimido, né? Quantas vezes a gente passa por isso? E durante uma constelação, isso acontece. Eu mesma, tem gente aqui que me conhece há muitos anos. Eu fiz 8 supervisões com Bert Hellinger. E ele falava, não fala isso da sua mãe. Não reclama do seu pai. Eles te deram a vida. E a pessoa engolia. E eu falava, aqui no meu consultório não se fala mal de pai nem de mãe. E aí o que acontece? O cortical racionaliza tudo, entende tudo, mas não consegue andar. Por que não consegue andar? Porque o emocional não digeriu aquilo. Bem-vinda, Belinha, Mércia, Marley. Então, quem conhece, quem está aqui há mais tempo, Marley, Mércia, esse pessoal mais antigo, acho que Ângela também, me ouviu falar, eu não trabalho para você, você é que me paga, mas eu estou trabalhando para o teu sistema. Porque a gente sabe que o sistema familiar é maior do que nós. Quem pensa que escolheu o marido, quem pensa que escolheu a esposa, está redondamente enganado. Como assim? Eu escolhi sim. Em 70% das vezes, quem escolheu o teu companheiro, a tua companheira, foi o teu clã. E eu vou te falar outra coisa. 20% das vezes foi o teu entorno, os teus amigos, o teu círculo social. E só 10% é sua escolha. Bugou agora, né? Por quê? O teu esposo, a tua esposa é o teu espelho.
ela mostra a tua sombra. Jung já falava assim, porque Jung falava, sabe do quê? Que a gente tem, eu, Sandra, sou uma mulher, então internamente eu tenho um ânimos, é o meu lado masculino, aquilo que eu projetei a partir de quem? Principalmente a partir do meu pai. Aquilo que eu nego, que eu recuso, que eu não quero ver, que está na sombra, vai ser mostrado por você, que é meu aluno, que é meu amigo, que é minha amiga, mas principalmente pelo meu esposo, pelo meu namorado, eu fico com ele 24 horas do dia. Sabe, aquela colega de trabalho chata pra caramba, eu engulo, porque depois de 6, 8 horas de jornada eu vou para casa e esqueço dela. Mas e o marido? Então, eu tenho um caso, na época eu não era consteladora, eu não entendia nada disso, mas eu achei surreal, eu não conseguia entender. A menina tinha um marido que bebia e que batia nela, o irmão bebia e batia na esposa, o pai bebia e batia na mãe dela. Quando ela se separou, ela veio fazer terapia e ela falou, eu nunca mais namoro um homem que beba. Esse foi o juramento. E realmente ela conheceu uma pessoa na igreja, né? E o cara nunca tinha bebido na vida. E olha que ele já tinha mais de 30. Nunca tinha bebido. Casaram. Dali a uns 6 meses, a criatura começou a beber. Com 8 meses, ele bebia de cair. Com 8 meses, ela reclamou dele por causa disso. E ela falou, você sabe que eu tenho um problema com isso, que eu te escolhi principalmente porque você não bebia. E ele bateu nela. Maldição? Karma? Não, nada disso. Pertencimento ao sistema. Quando a gente estuda as constelações, a gente percebe que a gente escolhe o parceiro, a parceira, o chefe, todo mundo que a gente vai colocando na nossa vida para limpar esse sistema, porque existe uma lealdade invisível, porque existe uma coisa chamada estar em lealdade. Eu me coloco no lugar de uma pessoa que sofreu aquilo. Por amor, a gente repete. Então, muitas vezes a gente fazia a constelação e o cérebro não via. Todo mundo via, todo mundo achava, nossa, que lindo, agora vai resolver. Mas precisava de um passo a passo para aquela pessoa ter tempo de fazer as mudanças dentro do cérebro dela. Às vezes essa pessoa tinha um terapeuta que era sistêmico, que conhecia o pensamento sistêmico e que ajudava a acelerar o processo. Outras vezes a pessoa não tinha. E o Hellinger dizia que até 3 anos a constelação continua atuando. E a pessoa esperava. Outras vezes não. E essa era o pior problema. Quando ela tinha um terapeuta que tinha uma visão totalmente oposta e destruía tudo que foi construído durante a constelação. E você sabe que não é mágica, é um processo. Tomar papai, tomar mamãe é no dia a dia. Eu acabei de tomar, acabei de fazer uma meditação, tá tudo ok, dali a pouco eu brigo, eu fico com raiva e vai tudo por água abaixo. É uma tarefa diária tomar os pais. Imagina tomar uma mãe narcisista. Quanta dor, quanto abuso essa pessoa passou. Ou um pai que violentou. Não estou falando só de uma violência sexual, não, mas aquelas violências verbais, aquelas violências morais. Como é que é eu falar, ele é grande, ela é grande? Engole.
aqui ela pode até entender, mas está entrando, está funcionando, os outros cérebros estão processando isso. Então, agora a gente vai para a segunda diferença da neuroconstelação, honrando esses 3 cérebros, que é triúnico, mas normalmente eles estão trabalhando dissociadamente. O que a gente faz? A gente observa. Como, Sandra? Quem estava no Constelação na prática viu que eu coloquei fora do campo 3 pessoas, representando cada um dos cérebros. E eu ficava perguntando para as pessoas como elas estavam se sentindo. Sandrinha, se a gente estiver no individual, eu vou checar com o cliente, fazendo perguntas para cada um dos cérebros. Por isso que é uma tecnologia. A gente tem uma técnica, a gente tem métodos, a gente tem vários protocolos de ação. Que aí a gente chega para uma terceira diferença. Os protocolos. Os protocolos me permitem fazer um diagnóstico com precisão que não parte da mente do constelador, do conhecimento do constelador, mas daquilo que foi montado previamente no campo. Porque não tem só um campo, tem várias plataformas que você monta antes de começar. Talvez não esteja fazendo muito sentido isso para quem é constelador, para quem é terapeuta, porque é uma metodologia que eu importei da medicina, né? Quando o paciente chega e me conta uma série de coisas que ele está sentindo, eu penso, pode ser isso e pode ser aquilo. Eu crio hipóteses diagnósticas. A partir do momento que eu criei as hipóteses diagnósticas, o que eu vou fazer? Eu vou pedir exames complementares. Por isso que se você me trouxer um monte de exame que o doutor João pediu, eu vou falar, vai mostrar para o doutor João, porque ele é que fez o exame clínico e ele que fez todas as perguntas e ele que tem um raciocínio. Para que ele pediu esse exame? Eu não tenho a menor ideia o que passou na cabeça dele. Então, quando ele pede os exames, é para confirmar ou negar aquilo que ele está pensando. Ele fala, nossa, pode ser isso assim, assim. Bom dia, bem-vinda Edmilson, Isabel, Specials, não sei, Oficinarte. Tem um monte de gente, Janice, Bertolini Muniz, Rosana, Kleber, Isabel Zanoni, Zine. Um monte de gente que chegou aí, eu estou feliz de vocês terem acordado cedo. Então, quando um médico pede os exames, é para confirmar o diagnóstico ou para negar o diagnóstico. Quando o meu cliente me conta o problema dele, eu penso, pode ser várias coisas, vou botar essa plataforma de 8, essa plataforma de 4, essa plataforma de 3, essa plataforma de 9, essa plataforma de 12, onde os campos estão marcados. Esses são os protocolos. E conforme ele coloca o bonequinho, eu vou fazer perguntas para entender com quem é aquela lealdade, quem passou por aquela situação, em que época foi aquela situação. Isso traz um conforto para o cliente muito grande, porque ele começa a entender as coisas. Porque na constelação, a maioria não entende nada do que está acontecendo, a não ser que seja um constelador, alguém que já leu, já estudou, já viu um monte. Mas quem chega de primeira vez, ele pensa que aquilo é macumba, ele pensa que aquilo você está inventando, e principalmente se é
Em grupo, ele pensa que é um teatro. Ah, já entendi, a constelação é igual ao psicodrama. Não, o Helling bebeu lá das águas do Moreno também, mas não é um psicodrama. Eu não falo para a pessoa aquilo que ela tem que falar. Ela entra no campo mórfico e fala. Aqui, como a gente faz uma conexão mente a mente com o cliente, eu já negociei com o cliente. Esse campo é isso, esse é aquilo, esse é aquilo, esse é aquilo. Então, quando ele coloca, eu já trabalhava assim, quem trabalha comigo sabe que eu trabalhava com umas bolinhas, com uns triângulos, com os cones de papier mâché, e antes da gente começar eu já perguntava, tá no campo horizontal, tá no campo vertical, qual é o tema, qual é a dinâmica. Tem uma pessoa aqui que foi sensacional a constelação dela, que se eu não tivesse feito essas perguntas antes para o cérebro dela, para o eu superior dela. Como assim, Sandra? Primeiro, eu acho que foi em 80 ou 79, quando eu fazia psiquiatria no Pedro II, eu conheci a doutora Nise da Silveira, que estudou com o próprio Jung, que criou o Museu do Inconsciente. Então eu já estava mergulhada nessa questão junguiana, arquetípica da sincronicidade. Então, quando a gente entra nesse campo de conexão com a pessoa, a gente começa a ter e gerar sincronicidade. Então, por isso que antes de eu começar, eu já tinha um pré-diagnóstico. Sempre fiz isso nas constelações individuais. Sempre. E agora, em vez de eu mandar a pessoa ficar escolhendo bonequinho, que dá muito trabalho de mandar fazer, sai caro, para viajar você tem que carregar um monte de coisa, a gente cria plataformas no solo. Isso há muitos anos o pessoal da Espanha já faz. E quando eu estive em Curitiba, fazendo constelação com o cavalo, como é que ia entender a representação do cavalo? Quando ele vai para o campo ali, significa adição. Quando ele vem para cá, é campo dos mortos. Quando vem aqui, tem a ver com o irmão. O campo era todo marcado. Não é uma coisa nova que eu criei. Eu simplesmente integrei alguns conhecimentos, né? Quando a gente trabalha com constelação estrutural, também tem campos, né? Tetralema, que é para resolver dilemas entre duas coisas. Tem um ponto que é A, tem um ponto que é B, tem um ponto que é A mais B e tem um ponto que é nem A nem B, que é uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. É sensacional trabalhar com isso, principalmente onde? Nas constelações organizacionais, nas constelações jurídicas. Por quê? Porque a gente tem aquele representante, né, que o meu professor chamava que era espartano. Ele falava o básico. O que está sentindo? Tá bom, tá ruim, sinto isso, sinto aquilo. E tinha aquele que era o siciliano. Não tô aguentando. Ai, que dor. Você imagina isso dentro de uma empresa? O cara vai ficar apavorado. Eu tinha algumas alunas que a gente chamava de cai-cai. Quando elas eram chamadas para representar, eu já sabia que elas iam parar no chão. Porque tudo delas, elas caíam no chão mesmo, elas não conseguiam se sustentar. A gente aprendeu, né, nas constelações estruturais a falar, você, vamos imaginar que sou eu, que sou a representante, que estou lá me sentindo super mal, você é Sandra Regina de Souza. Você está representando a irmã da Mariazinha. Então, 90% é a Sandra e só 10% é da Mariazinha. Fica só com 10%. Você não precisa sentir tudo, expressar tudo. Deixa passar
e traduz isso que você está sentindo. Porque tem pessoas que entram numa dor terrível. Eu já vi gente ficar vermelha de falta de ar. Então, uma das vantagens da gente estar na neuroconstelação é que a representação pode ser mínima. Ela não precisa ser com tanta exuberância, porque assusta muito quem está vendo aquilo pela primeira vez e confunde com outras coisas. Ai, eu não gosto desse negócio de espiritismo, não quero voltar aqui, não. Tem nada a ver. Tem nada a ver com o espiritismo. Mas na hora que ela vê a pessoa lá se estribuchando, e eu tô falando com todo carinho, porque eu sou muito sensitiva. Eu demorei muito para conseguir expressar o que eu sentia. Eu só sentia. O que você está sentindo? Um aperto no peito. O que você está sentindo? Vontade de chorar. O que você está sentindo? Dormência no braço. Hoje, 20 anos depois, eu entro na dormência no braço e sinto que é uma ausência. Eu sinto que é uma presença. Eu sinto um aperto no peito e vejo que é uma angústia, ou que é uma tristeza, ou que é uma falta. Eu vou mais profundo na sensação e expresso aquela sensação muito menos. Mas para quem está começando, é mais difícil, porque cada um tem a sua linha de percepção. Então, o que a gente falou? Primeiro, respeitamos tudo que o Hellinger falou. Segundo, anexamos a isso a compreensão do cérebro triúnico. Terceiro, colocamos plataformas, temos metodologias e protocolos de ação e a gente respeita muito, 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 muito o ritmo do cliente. O que é respeitar o ritmo do cliente? Se eu pergunto para minha cliente, uma grande diferença entre a constelação do Bert Hellinger e a neuroconstelação é que o Bert criou a constelação para trabalhar em grupo. Foi esqueci o nome, Siegfried, o nome dela é difícil, a mulher de Schneider, que foi a primeira pessoa a trabalhar com Playmobil. Foi ela que criou um trabalho individual, que por muito tempo o Hellinger nem aceitava, e tem consteladores mais antigos que não aceitam. Eu, inclusive, já dei formação de trabalho individual para algumas pessoas que fizeram com esses consteladores de raiz. Então, o que acontece aqui? A constelação, neuroconstelação, ela foi criada para um trabalho individual. Eu amo trabalhar em grupo, mas na pandemia ficou mais difícil. Eu amo trabalhar em grupo, mas eu tenho dificuldade de juntar o grupo e os horários, não sei o que. Eu só trabalhava em grupo aqui em São Paulo. Lá no Rio, eu não tinha nem espaço para trabalhar, aí tinha que locar espaço. Era muito trabalho. Eu preferia trabalhar no individual. Eu amo trabalhar no individual, embora eu ame trabalhar no grupo. A neuroconstelação, ela surgiu no individual. Pode se levar para o grupo? Pode, é muito mais rápido, né? No grupo do que no individual. Porque eu faço, em 2 horas eu faço 5, 6. E no individual, não, né? Então, o que acontece aqui? Eu olho para o cliente e eu falo com ele, o que você gostaria de falar para o seu pai? E se esse pai era um abusador, ela vai falar, pai, eu tenho medo de você, eu quero você longe de mim. Eu não aceito o que você fez comigo. Antigamente eu ia falar, não fala isso para o seu pai, respira e diz para o papai, papai, eu sinto muito o que você fez comigo, mas você é o grande.
ela vai falar isso 100 vezes e nunca ela vai acreditar que esse pai é o grande. Nunca. O cérebro emocional dela tá bugado. O cérebro reptiliano dela tá desesperado, com medo desse pai, tá lutando, tá fugindo. Quantas vezes essa menina estava lá na cama e o pai chegou e ela congelou. Você acha que mas está no campo. Eu também acreditava, tá? Mas na prática o que eu vi é que mesmo estando no campo, isto não acontecia. O tempo passava e a pessoa não conseguia tomar esse pai. Mas você tem o caso da fulana que conseguiu tomar o pai. É verdade. Eu vi várias pessoas que conseguiram, mas foi um trabalho de 1 ano. Eram pessoas que estavam em terapia, eram pessoas que estavam fazendo a formação. Na minha formação, tem intensivamente um trabalho de autoconhecimento e autoliberação, porque você não pode ser constelador levando um monte de coisa ali, né? Você tem que se trabalhar. Então, tem 5 imersões na certificação para você se trabalhar. Não tem teoria nenhuma ali, é imersão mesmo. Autoconhecimento e autotransformação. Então, hoje, às vezes eu falo, olha, você não tem nada para falar de bom do seu pai. Você não lembra de nenhum momento que tenha sido gentil, prazeroso, não sei o que. Não tem. A constelação paralisa ali. E a gente vai conversar sobre a importância de tomar o pai, que é o pai que nos leva para a vida. Ou de tomar a mãe, que a mãe é que nos traz o sucesso, a mãe é que nos alimenta. E aí a gente conversa sobre isso e ela vai fazer exercício 1 semana, 2 semanas, para poder tomar esse pai e essa mãe. Enquanto ela não tem um mínimo de aceitação, a gente não segue em frente. Por quê? Você sabe por quê? Ela não tem força. Lembra aquela história das moedas? Quem não conhece, vai lá no Metamorfose Sistêmica no YouTube e procura a história das moedas, um conto dos nossos pais. É do Joan Garriga. Eu pedi para ele para gravar. É uma metáfora sobre tomar os pais. E quando você não toma, você passa como um mendigo o resto da vida, querendo tomar do marido, querendo tomar do professor, querendo tomar do chefe, querendo tomar até dos filhos. Então, a pessoa não tem força. Para que eu vou botar o carro na frente dos bois? Ela vai entender tudo, porque não é burra, mas na profundidade não vai resolver. Qualquer coisa que o cérebro reptiliano acha que ela esteja em risco, ele vai travar. Então, atendi outro dia uma pessoa que falou, eu ganho dinheiro e tal, eu sou consteladora, eu me sinto segura, eu tenho grupo, eu tenho cliente, mas eu nunca tenho dinheiro. Falei, tua relação com seu pai? Apesar do meu pai ter morrido quando eu tinha 2 anos, é boa. Opa! E quando eu coloquei os 3 cérebros, sabe o que o cérebro cortical falou? Que ele estava feliz, que ele estava alegre, que ele estava leve, que ele estava muito bem. Então, o que ela contou para mim é verdade. Só que a nível subconsciente, o emocional estava todo travado. Falou que o lado direito estava todo dormente, que estava se sentindo muito mal. E o pobrezinho do Caverna Boy falou, não estou entendendo nada, eu estou enjoado, eu estou com vontade de vomitar, eu estou meio tonto. Tipo assim, o que está acontecendo? Que um fala uma coisa, o outro fala outra, eu tenho que proteger e eu não posso proteger mais porque o sabidão... Estava caótico a integração desses hemisférios.
E sem eu ter esses hemisférios integrados, né, esses cérebros integrados, fica difícil. Então, qual é a principal diferença entre a constelação e a neuroconstelação? É a clareza que traz tanto para o cliente quanto para o terapeuta e a liberdade que te dá de agir enquanto terapeuta, terapeuta sistêmico, terapeuta quântico, terapeuta gestáltico. Não importa a terapia que você saiba, quando você tem aquele diagnóstico, igual nós como médico, né? Eu tenho o diagnóstico, eu falo, eu vou dar o remédio tal. Doutor João fala, eu vou dar o remédio Y. O outro doutor vai falar, eu vou fazer uma cirurgia. Os procedimentos terapêuticos podem ser diferentes, mas o diagnóstico tem que ser um só. Porque se o teu diagnóstico está errado, você vai errar no tratamento. E na constelação, muitas vezes a gente não tem diagnóstico. Ah, não, eu tenho que ficar no campo neutro, no ponto zero. Quantas vezes a gente consegue? Principalmente quando o tema tem a ver com a gente. Quantas vezes a gente vai realmente estar nesse ponto zero? E será que se o representante fala isso, se o cliente fala aquilo, e às vezes são coisas dissociadas, diferenciadas, quantas vezes a gente sabe para onde está indo? Aliás, nas novas constelações, o interessante é exatamente isso, o campo se autogere. Eu respeito, mas na formação que eu tive como médica, eu não consigo fazer isso, porque o cliente pergunta o que aconteceu ali, e eu falo, fica com a sensação, fica com o sentimento, mas eu também não sei o que aconteceu. Na próxima sessão a gente faz o quê? Eu não sei o que fazer. Mas quando, desde o início, eu sei o que está acontecendo, eu sempre comecei, né? Sempre não. Nos 2, 3 primeiros anos eu fazia aquela constelação enorme com um monte de gente. Mas eu gosto de começar a constelar com 2 pessoas, no máximo 3. Todo mundo que está comigo, quando eu comecei a dar aula 10 anos atrás, eu sempre botava 2, 3 elementos, e se alguém falava eu quero entrar, eu primeiro solucionava o que estava ali, entendíamos o que estava ali para a pessoa entrar, porque eu já vi vários colegas com um monte de gente em campo falando, não sei o que eu faço, Sandrinha, o que você está vendo? Eu falei, eu estou vendo uma confusão danada, eu não sei o que está acontecendo. Então, a gente saber o que está acontecendo no campo nos dá a possibilidade de apoiar, de ajudar, de seguir. Mas quando o campo ele está funcionando de uma forma autônoma, sem nenhuma gestão, ele vai ter que se resolver sozinho. E muitas vezes não acontece isso. Principalmente quando a gente começa a entrar, e muita gente entra em campos espirituais. O que são os campos espirituais? É a linha vertical. A linha horizontal é do meu antepassado. Mas quando eu entro nessa linha espiritual, que pode ser vida passada, que pode ser interferência, que pode ser arquétipo, as pessoas entram e não fecham o campo. Então, esse campo continua agindo. O Hellinger sempre falou, confia na inteligência do teu cliente. Confia na inteligência do sistema. Isso pode durar muito tempo e num campo aberto outras interferências podem acontecer. E antes dele melhorar, ele pode piorar muito. Quando eu sei o que está acontecendo, a coisa funciona melhor.
Respondi, Luísa, eu falei essa parte a partir dessa tua pergunta. Então, você está sendo pago como terapeuta. Para quê? Para seguir o cliente, para acompanhar o cliente. Mas você tem que falar a mesma língua que o cliente. Ele tem que falar a mesma língua que você. Senão você precisa de um tradutor. Eu só conheço a língua do cortical. Ele só me fala a partir do cortical. Como eu falo com o subconsciente dele? Com a princesinha e com o Caverna Boy. Eu crio entre nós um acordo, colocando plataformas, fazendo perguntas que previamente eu sei a resposta. Tem a Luísa, acabou de entrar aqui, bem-vinda. Ela fez a parte de neurosistêmica, né, que é a metamorfose. E eu fazia uma contagem para integrar os 3 cérebros e eu criava umas imagens. Muita gente aqui já fez a corrida, muita gente já fez as portas, muita gente já fez um monte de trabalho neurosistêmico, onde, de acordo com a sua resposta, e que é uma coisa lúdica, eu não pergunto, como é que você inicia os seus projetos? Não, eu faço uma brincadeira e o cérebro me diz. E toda vez que eu dou o feedback, as pessoas falam, nossa, é exatamente assim que eu funciono. Agora eu entendo por que eu faço isso e não faço aquilo. Isso é libertador. Então, quando eu coloco essas plataformas, gente, eu não estou direcionando nada. Algumas pessoas, não, mas aí é você que controla. Não, não estou controlando nada. O que eu estou fazendo é criando clareza para mim onde está o emaranhado do cliente e a melhor forma de ajudá-lo. Quando eu proponho um exercício para casa, eu não proponho um exercício para casa. Eu pergunto, como você pode honrar o seu pai essa semana? Me dá 3 coisas que você pode fazer. Eu posso imaginar. Não estou falando imaginar, não. Concretamente, você pode pegar um copinho d'água e tomar? Se o teu pai bebia, e isso você odeia nele, o que você vai fazer? Você vai pegar uma coisa que você odeia. Você odeia jiló, maracujá, o que você não suporta comer? Então, pelo menos 3 vezes essa semana você vai comer isso, mesmo que seja um pouquinho falando, papai, eu não gostava quando você bebia, mas eu tomo isso através desse maracujá, através desse chocolate. Não, chocolate é bom. Mas tem gente que não gosta. E você vai fazer algo bem concreto, psicomágico, né? Então, é isso que é neuroconstelação. Hoje a gente passou muito, porque eu tô aqui no hotel, eu não tenho compromisso, que normalmente às terças eu tenho compromisso às 8h40, é o horário da minha terapia. Terapeuta faz terapia, terapeuta precisa se cuidar. Mas vai ficar gravado, quem chegou depois assiste. E na quinta-feira a gente está aqui de novo para tomar o café da manhã. Eu já vou estar de volta ao Rio de Janeiro. Um beijo, agradeço a presença de todo mundo. Espero vocês quinta-feira, 8 horas. Tchau!